Licenciatura em Pedagogia, Educação Profissional e Tecnológica na modalidade à distância. Didática Geral, primeiro semestre. Docente Carlos Sidney, atividade 4. Acadêmico Carmelosa Soares de Souza Cardoso, área do conhecimento, Ciências Humanas. Componente curricular, Didática Geral. Planejamento e avaliação. Articulação e necessária determinação ideológica. Para Lucchesi, planejar é uma atividade meio, que auxilia o ser humano no encaminhamento de suas ações para a obtenção de resultados desejados. Ou seja, essa atividade meio quer dizer que o planejamento, ele não é uma atividade fim, ou seja, ela não está lá no começo e também não está no final, ela está no meio. O planejamento é uma atividade que está no meio. Ela não é o fim do objetivo, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem o planejamento, mas largam, engavetam aquele planejamento. Por isso o Lucchesi ele afirma que ela é uma atividade meio, ela só é um auxílio no encaminhamento das ações que a pessoa precisa para obter os resultados que ela deseja. O planejamento implica escolher, ou seja, para planejar precisa haver uma escolha, precisa escolher algo, precisa decidir por algo, precisa decidir o que se vai fazer. E assim, em cima dessa escolha, o ser humano ele vai montar uma ação para alcançar aquele objetivo que ele escolheu. Essa escolha ela pode ser negativa ou positiva. Quando a escolha é negativa, o homem ele tem uma escolha neutra, ou seja, ele não atribui valor a algo, ele rejeita aquela situação, ele não se sente confiante em fazer algo por aquela situação, para mudar algo que está no seu redor. Quando a situação é positiva, quando a escolha é positiva, é quando o ser humano decide fazer algo, quando ele faz uma escolha. Não, eu vou fazer e aquilo vai acontecer, eu vou mudar algo. E aí, tudo isso está ligado a um planejamento, porque para se chegar a um objetivo é preciso traçar um caminho. E isso é o planejamento. O ato de planejar é o caminho a ser traçado para chegar naquele resultado. Lucchesi também afirma que o ser humano é um ser que avalia, ou seja, ele atribui valor a tudo que está ao seu redor. O homem não é um ser neutro, mesmo que não atribua valor a algo. É o que nós já falamos. O homem, mesmo que a sua escolha seja negativa, ele não é um ser neutro. Ele está rejeitando uma situação, então ele está fazendo uma certa escolha. Está atribuindo valor a algo. Ele está rejeitando, não está dando importância. Então ele está atribuindo valor àquela situação. Para Lucchesi, na origem de toda a conduta humana, há uma escolha, pois somos seres axiológicos, ou seja, atribuímos valor a tudo que está ao nosso redor. O ato de planejar. Para Lucchesi, o ato de planejar exige comprometimento, quer dizer, tem que ter compromisso com esse ato de planejar. Ele não pode ser conduzido como se fosse uma atividade neutra, uma atividade sem importância, mas ele precisa ter um comprometimento da parte daqueles que estão elaborando esse planejamento. Os técnicos de planejamento esmeram-se na elaboração de melhores projetos, ou seja, aqueles que são que têm o conhecimento de como fazer o planejamento, eles aplicam-se somente na aplicação, eles se detêm apenas na aplicação de técnicas para obter o resultado, sem analisar as coisas que acontecem ao seu redor e aquilo que poderá acontecer. Não se preocupa com o significado político do ato que estão planejando, ou seja, qual é o impacto que esse planejamento
causará no futuro. Aperfeiçoam as técnicas de planejar, mas não se importa com o aperfeiçoamento do ato político, que é o ato de planejar, né? Quando vai planejar, ali naquele ato do planejamento, de montar aquele planejamento, de traçar aquele caminho, que esse ser humano não venha aplicar apenas as técnicas que ele conhece, mas que ele venha olhar todo o globo envolvido, tudo aquilo que está envolvido, para que assim ele possa montar o seu planejamento. Ideologia do planejamento. Para Lucchesi, o planejamento não será exclusivamente um ato político e filosófico, nem exclusivamente um ato técnico, mas sim um ato ao mesmo tempo político, social, científico e técnico. Ou seja, político-social na medida em que está comprometido com as finalidades sociais e políticas. Científico, quando este tem o conhecimento da realidade, ele se preocupa com aquela realidade, ele faz uma investigação da realidade. E técnico, quando este planejamento, ele busca meios eficientes para obter o resultado. Planejamento escolar. Para Lucchesi, o planejamento escolar só é feito no início dos anos letivos, onde ali os professores, os coordenadores sentam e faz todo aquele planejamento, muda ali algumas coisas no projeto político-pedagógico da escola, mas por fim fica só naquilo ali e engavetam aquele planejamento nas gavetas do coordenador ou diretor. Ele denota que o ato de planejar nas escolas deve ser elaborado em cima de decisões que direcionem a ação a partir de um ponto de vista. Ou seja, todos aqueles envolvidos no ato de planejar olham para a decisão que vai ser tomada, para o resultado, aquilo que quer alcançar, e em cima disso aí se monta um planejamento, mas observando todo o globo ali envolvido. O ato de planejamento escolar deve ganhar uma dimensão política, científica e técnica, que tudo que foi falado, precisa se preocupar com tudo aquilo que está ao seu redor, com as coisas científicas e técnicas. Ele precisa também deixar de ser um simples estruturar de meios e recursos, tornando no momento de decidir sobre o futuro. Ou seja, ali naquele momento do ato de planejar, as pessoas que estão ali envolvidas precisam saber que aquele momento ali eles estão decidindo algo sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, que marcas que aquele planejamento vai deixar. Ressalta que o ato de planejar deve estar com os olhos voltados para o futuro e não para o passado. E que se for olhar para o passado, que esse passado seja apenas uma base para a mudança de rota. Olhar para o passado apenas para ver o que errou e mudar a rota no próximo ano, no próximo dia, no próximo planejamento, e sempre estar de olho no futuro. A avaliação. Enquanto o planejamento dimensiona o que vai se construir, a avaliação subsidia essa construção, porque fundamenta novas decisões. Ou seja, enquanto o planejamento, decide ali o que se vai construir, que tamanho que vai ser, de que maneira que vai acontecer, como vai ser realizado, a avaliação vem para auxiliar essa construção. De que forma? Provocando novas decisões, observando aquele planejamento, se ele está dando certo, o que precisa ser inovado, o que precisa ser mudado, para que assim todos juntos possam alcançar o objetivo desejado. Avaliar subsidia a própria produção do projeto ou rendimento, ou seja, para ver se aquilo que foi projetado, se ele está sendo produtivo, se está tendo rendimento. A avaliação auxilia nessa questão. A avaliação será então um sistema de crítica do próprio projeto, ou seja, essa avaliação que Lucchesi fala é um sistema que vai criticar o próprio projeto, que
nós elaboramos e que estamos desejando levar adiante. A avaliação é um constante olhar crítico sobre o que está fazendo, ou seja, aquele projeto é uma ação. Então, a avaliação ela sempre vai estar olhando para aquelas ações, para aquilo que está acontecendo, para aquilo que está sendo feito. E dentro desse olhar, esse olhar vai possibilitar como melhorar a construção do projeto, como melhorar aquilo que está sendo trabalhado. A crítica também de um percurso de ação, a avaliação critica também a operação na identificação de condições políticas e sociais do projeto. Considerações finais. O fato de que planejar implica escolha tem uma grande relevância no meio social, porque, na verdade, o ser humano está em todo o tempo decidindo por algo, tendo em vista esse não ser um ser neutro em sociedade, por mais que a sua escolha pareça neutra. Sua ação de neutralidade tem um impacto sobre as mudanças que acontecem ao seu redor. É imprescindível que os professores, como instrutores da realidade educacional, se posicionem não apenas no início do ano letivo, mas que em todo momento se preocupe com as suas ações e que essas sejam planejadas, fundamentadas no futuro, e que, se for para olhar para o passado, que esse seja apenas um caminho para a mudança de rota. O planejador deve ser seu primeiro avaliador. Planejar e engavetar aquilo que foi planejado são atitudes de quem pensa que não vai colher daquilo que plantou. A avaliação se faz necessária, pois ela é um instrumento que aplanará o caminho traçado para alcançar um objetivo.